A embaixada da Argentina em Caracas recebeu 6 opositores do regime chavista. Fez muito bem, porque não há nada que explique do ponto de vista jurídico que eles tenham cometido crime. Pertencem lá ao grupo da Maria Corina e tal. E a ditadura do Maduro foi para cima dos caras e eles se refugiaram na embaixada argentina. Entraram ali individualmente, não foi em grupo e tal. E aí cortaram a eletricidade na embaixada, cercaram aquele papo todo. Mas por que o Milei fez isso? Aí ele diz que foi porque a ditadura socialista da Venezuela. Primeiro que a Venezuela não é socialista. Não é, nunca foi. E aqueles programas, inclusive, que o Chávez estabeleceu, já foram desmontados em boa parte. O que é hoje na Venezuela uma ditadura militar, uma organização econômica muito parecida com aquilo que o fascismo preconiza, que são empresas privadas, porém com controle político do Estado, com a influência do Estado. É preciso ser amigo do rei para prosperar, né? E, obviamente, grupos empresariais sujeitos a determinações do Estado a respeito de nível de produção e o que produzir. Então é uma organização econômica fascista. Os movimentos dos operários e dos camponeses da Venezuela foram massacrados pela ditadura. Então não tem nada de socialismo. Não houve socialização de meios de produção. Só há marca de fantasia. Mas para o Milei, um filistino, a marca de fantasia é suficiente para que ele se oponha e tenha o governo venezuelano como inimigo. No seu filistinismo barato. Mas Milei não vê todas as ditaduras da mesma maneira. Principalmente ele não vê a ditadura sanguinária, assassina da Argentina da mesma maneira. Ora, o povo argentino sai às ruas para comemorar a resistência, para comemorar a sobrevivência dos grupos que ali de 76 a 83 enfrentaram um regime assassino, brutal, sanguinário, assassino, inclusive de bebês, ou ladrão de bebês, dependendo da ocasião. Um regime criminoso, em toda a sua essência, mas que cumpria um papel importante para o capital internacional, que era abrir a Argentina para o capital estrangeiro, principalmente para o capital financeiro, e desencadeou, inclusive, a partir daí, uma crise que não para. Uma crise constante, permanente, e que vai piorando, até produzir 15 milhões de miseráveis e fazer com que 57% da população esteja em situação de pobreza. Isso tem a ver também com a incompetência de todos os governos civis, do Alfonsín ao Alberto Fernandes. Tem a ver com o jeito democrático de fazer o que os militares fizeram, a bala e a paulada e a tortura. O jeito democrático do Menem fazer as coisas. Aquele regime foi particularmente cruel. O resultado é que nós tivemos mais uma decisão do judiciário argentino condenando 10
repressores dos tempos da ditadura à prisão perpétua. A Justiça Argentina, após uma série de julgamentos realizados desde 2020, são 4 anos, a Justiça condenou 10 ex-agentes da repressão da ditadura militar à prisão perpétua. Crimes de lesa humanidade. Essa era a acusação. Incluindo sequestro, desaparecimentos, homicídio, violações, tortura no mais alto grau, abortos forçados, roubo de crianças. E no dia 24 de março de 76, começou aquele pesadelo. Por isso, em março, todos os anos, os argentinos saem à rua para lamentar a perda de tantos, para chorar filhos, netos, sobrinhos, pais, avós que foram mortos, e ao mesmo tempo para comemorar que aquela desgraça acabou em 83. Foram expostos fatos que ocorreram nos centros clandestinos de detenção de Poço de Banfield, Poço de Quilmes e da Brigada de Lanús, devido às atrocidades que ocorreram particularmente ali dentro. Eram vários os centros de tortura, de repressão, mas ali particularmente. Todos os 3 funcionavam sob supervisão de Miguel Echecolates, ex-diretor da polícia da província de Buenos Aires, também acusado na causa. Só que ele faleceu aos 93 anos em 2022, enquanto cumpria 9 penas de prisão perpétua. Alguém pode achar uma coisa meio absurda, né? Uma pena de prisão perpétua basta. Mas é que em cada uma daquelas condenações os juízes não viram pena alternativa à perpétua. Nada menor poderia ser estabelecido como pena. Em 9 processos, e agora seria o 10º, do Echecolates. E ao longo dos anos do processo, outros 5 acusados morreram. Ficaram 12 que receberam o veredito. Destes, 10 condenados à prisão perpétua. 1 condenado a 25 anos de prisão. E um último foi absolvido. Houve uma absolvição, uma condenação a 25 anos e 10 condenados à prisão perpétua. E os julgamentos fundamentados em elementos utilizados pelo tribunal. Esses elementos serão revelados no dia 5 de julho. Federico Antônio Minicucci, Guilhermo Mateu, Carlos Romero Pavon, Roberto Balmaceda, Gustavo Fontana, Jaime Lamon Smart, Jorge Hector de Pasquale, Juan Miguel Wolk, Horácio Luiz Castilho e o médico policial Jorge Antônio Bergés. Além deles, o ex-policial Alberto Júlio Candiotti foi condenado a 25 anos e Augusto Barré foi absolvido. Lembrando que as acusações precisam ser repetidas. Se alguém tem dúvidas, sequestro, desaparecimento forçado de perseguidos políticos. Não se sabe quantos foram atirados ao mar, inclusive na Operação Condor, da qual o Brasil participou, da qual a ditadura brasileira participou, da qual a ditadura chilena participou, Operação Condor. Homicídio, violação, roubo de crianças. Muitas vezes as mães eram mortas e os bebês roubados.
e entregues a famílias próximas da ditadura, abortos forçados, ou seja, assassinato de bebês que ainda estavam no ventre da mãe, e claro, tortura, muita tortura. Muita tortura. A corte ordenou perícias médicas para decidir se vai enviá-los para prisões ou se ficarão em prisão domiciliar. São todos de idade avançada. Mas a condenação é essa, perpétua. Paralelamente à decisão da justiça argentina, do judiciário argentino, Javier Milei decidiu falar sobre a ditadura. Não tem a coragem de defendê-la abertamente, mas tem o despudor, a falta de vergonha na cara, de dizer que não foi bem assim. Que, no fundo, ela foi necessária. E que não foram tantos os mortos, não foram 30 mil. Isso foi inventado pelas mães e avós da Praça de Maio. Isso foi inventado pelos guerrilheiros de esquerda. E aí eles falam em 8 mil. Primeiro, se fossem 80 pessoas, 8 pessoas, 8, não 8 mil, já se caracterizaria o Estado criminoso, assassino. Mas não foram 8, nem 80, nem 800, nem 8 mil. Porque o próprio aparelho de repressão contabilizou. Será que Milei não conhece esse documento? Arredondando os números, 22 mil assassinatos. E se fossem 8, o Estado argentino, durante a ditadura, era um Estado assassino, criminoso. Então, Milei desloca a discussão para aquele troço. Não foram 30 mil, foram 8 mil. Enquanto o sistema de repressão contabilizava 22 mil. Mas aos atirados ao mar, isso não fica documentado. E quando a aeronáutica, ou o exército, ou a marinha, que aliás, a marinha argentina foi campeã em tortura e em assassinatos. Em termos relativos. Em termos absolutos, o exército. Mas em termos relativos, ninguém torturou como a marinha argentina. Na Argentina. Na Argentina. Então, muitas vezes, corpos eram atirados ao mar e outros órgãos de repressão, outros braços do Estado assassino, não ficavam sabendo. Operações restritas, de conhecimentos limitados. Aquela informação circulava em grupos restritos. Não está documentado aquele ato. 22 mil, 30 mil. O que Milei gostaria de dizer, mas lhe falta coragem, é que ele aprecia. Aliás, Milei, que gosta de gritar liberdade, isso não é forçado, não é fingido, não é uma dissimulação. Ele, de fato, é um fanático pela chamada escola austríaca e principalmente pelo setor mais radical dessa escola.
E vale notar que Milei não é incoerente nesse aspecto. De forma alguma. Ele não é incoerente. Porque quando se fala em escola austríaca, não é apenas um posicionamento econômico. Não estamos falando de Adam Smith, que era um pensador. E que, aliás, esse livro é pouco citado, né? Mas ele tinha escritos dedicados exclusivamente à necessidade de arrancar os trabalhadores da escravidão assalariada. Ele não era o liberal bocó, estúpido, que sonha com os períodos do chicote, do tronco. Mas ele não é incoerente, o senhor Milei, porque o mais importante economista dessa escola, Friedrich Hayek, visitou o Chile na década de 70. O Chile, depois do golpe organizado pela CIA e pelo Departamento de Estado, o golpe que já havia sido tentado em 70 e que matou René Schneider, comandante das Forças Armadas, do Exército chileno, e que impediu que se desse um golpe antes mesmo de Allende tomar posse. Depois, o seu sucessor, Carlos Prates, foi morto na Argentina pela ditadura Pinochet, pela DINA. E Allende morreu no La Moneda, no dia do golpe, 11 de setembro de 73. Pinochet não deixou dúvidas. Ele chega ao poder já assassinando em massa. Ele não esperou consolidação, ele não fez aos poucos. Ele já levou massas para estádios de futebol, para ginásios esportivos. E uma parte foi assassinada, quase todos foram torturados, espancados, presos sem qualquer denúncia formal. Pinochet matava com gosto, o seu regime matou com gosto. E o senhor Hayek desembarcou no Chile e elogiou o governo Pinochet. Você está no caminho certo. Essa abertura econômica. Sim, lá estavam os garotos de Chicago, né? E economistas chilenos foram levados para Chicago ainda nos anos 50 do século passado. Mas não foram só eles. Claro, eles foram colocados em postos chave no governo Pinochet, na área econômica e também no comando de empresas públicas. Mas professores da escola de Chicago foram lá prestigiar o assassino, prestigiar o regime criminoso. Porque, que beleza! Vamos passar a previdência para grupos privados. Vamos entregar o cobre para o grande capital. Allende nacionalizou o cobre. Allende nacionalizou os bancos. Vamos devolver aos bancos, aos amáveis banqueiros chilenos internacionais. Vamos entregar o cobre para os barões do Chile e dos Estados Unidos. Vamos entregar a previdência para os bancos. Pinochet fez isso. E Hayek, que é um poste ídolo na mente de Milei, foi lá apoiá-lo. Então Milei gosta disso. Essa é a sua ideologia.
ele expressa o atual momento do capitalismo internacional. Um capitalismo financeiro que acabou com os heróis burgueses, com os capitães de indústria, com o corajoso que ia competir, concorrer, tentar produzir mais barato, um bom produto. Acabou, isso já era. Isso começou a ser destruído no final do século XIX. É o capital financeiro e o seu braço político mundial, que é o imperialismo americano. E aí tem aquela história, né? O sujeito mais poderoso da Terra, pelo menos durante 4 anos, é o presidente dos Estados Unidos. Foi. Hoje ele é um agente do capital financeiro. E agora, quando não há no horizonte qualquer visão de revolução, as concessões começam a ser retiradas. As concessões, que eram uma espécie de antítese, de barreira à revolução, conceder para não entregar os meios de produção. A social-democracia está sendo desmantelada. Num país como o Brasil, os parcos direitos já foram, em parte, dizimados por aquela canalha reforma trabalhista, hoje aprofundada pelo Supremo, reforma aprofundada pelo Supremo. Um Supremo cujo presidente diz que pensão é para até arrumar um emprego. Ele acha que pensão é seguro-desemprego. Então, a ideia é radicalizar. É voltar com algumas... Você mantém alguma coisa, né? Máximo de horas que podem ser trabalhadas por dia. Direitos para trabalhadoras grávidas, etc. Você mantém alguma coisa, mas a ideia é voltar àquilo que foi chamado de capitalismo selvagem, o capitalismo de Manchester. E Milei é o agente claro, óbvio, o portador, num país periférico, claro, na América do Sul, mas há vários por aí, vários. Ele é o portador disso. A Argentina faz muito bem em acolher 6 perseguidos pela ditadura de Maduro. Faz muito bem. Mas para Milei, a ditadura de Maduro é condenável, mas não a ditadura argentina. E repito, por ser um filistino, ele acha que o regime de Maduro é socialista. Ele que dá berros contra o socialismo, claramente não sabe nem o que é uma economia socialista. Ele confunde socialismo com uma capa assistencialista. E na Venezuela até isso é precário hoje. Até o assistencialismo. E mais. Hoje, aliás, ele atacou o Petro, né? Aquele terrorista, assassino. Presidente da Colômbia. Videla não é um assassino. O Petro é. Porque militou, em certo momento da vida, no M19, que nem existe mais. E mais, era alguém enfrentando o Estado. Não era alguém presidindo o Estado e usando a máquina do Estado para matar, torturar, roubar bebês, provocar abortos, torturar, perseguir. É muito diferente.
Não tem comparação. Não tem comparação. Como o Estado brasileiro, que durante a ditadura torturou, matou, sumiu com gente. Matou menos que a Argentina, e num período muito maior, hein? Mas matou, torturou. E quando o Estado faz isso, é como se ele fizesse em nome da sociedade. Ele não é algo abstrato, nem alienígena. Ele deve ser uma expressão da sociedade. Então, quando ele mata, ele tortura, ele diz fazê-lo em nome da sociedade. Que é ainda mais grave e canalha. Mas o pessoal vai continuar dizendo que é o renovador. Olha o superávit conseguido à custa de não envio de dinheiro para as províncias, superávit conseguido à custa de suspender programas de alimentação, quando o próprio Milei diz que hoje na Argentina há no mínimo 5 milhões de pessoas que não têm o que comer, ele mesmo diz isso. E ele tem razão em dizer que ele não é o causador disso, obviamente não é. Mas a solução que ele defende vai produzir mais miséria, vai produzir mais pobreza, mais desespero. Porém, vai enriquecer muito alguns. Como sempre, Ronald Gimenez. 4 horas. Este é o Bandeirantes Acontece, o tema de abertura é podcast, é o Entendendo a Notícia, está no nosso site, nas nossas redes sociais, daqui a pouco vira podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em todos eles à sua disposição. É só procurar Entendendo a Notícia. A gente volta em instantes.